De acordo com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, em 80% dos casos de estresse pós-traumático, a pessoa acaba desenvolvendo outras doenças associadas. E quem conversa conosco sobre este assunto é o psiquiatra Leonardo Verea, que é especializado em medicina psicossomática e hipnose clínica. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, primeiro vamos explicar para o nosso ouvinte o que é um estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático pode ser definido como um distúrbio da ansiedade, onde existem toda uma série de sinais e de sintomas físicos, psíquicos, emocionais, que afetam o equilíbrio da pessoa. A pessoa deve ter passado por algum trauma e esse trauma deve ter mexido com ela para que ela possa desenvolver essa patologia, esse quadro. Que tipo de trauma é esse que pode desencadear esse estresse? Situações violentas e agressivas. Então, isso é uma questão muito relativa e pessoal. Qualquer coisa que o indivíduo registre, que a mente do indivíduo registre como violento, traumático ou agressivo, pode fazer com que ele viva essa situação de estresse. Isso não necessariamente é igual para todo mundo. Cada um tem o seu parâmetro, tem o seu nível de tolerância, tem o seu equilíbrio, então cada um vive isso de uma forma diferente. E já que em 80% dos casos, de acordo com esse levantamento do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, a pessoa que tem o estresse pós-traumático pode desenvolver outras doenças. Que tipo de doenças são essas associadas? Então, doenças que envolvem o equilíbrio da pessoa. Pode ser doenças que podem afetar tanto a parte física como a parte clínica da pessoa. Então, na verdade, antes de falar de doenças, eu gostaria de falar de sintomas e de situações que a pessoa vive. Pois não. Por exemplo, pesadelos e lembranças. Então, algumas situações que remetem àquilo que aconteceu fazem a pessoa viver um nível de tensão que o leve a uma situação de pânico, a uma situação de mal-estar. Então, isso de uma forma involuntária, evidentemente. O sono da pessoa não é um sono tranquilo, ela vive pesadelos onde tem imagens que podem remeter àquela situação. No dia a dia, a pessoa pode deixar de enfrentar situações que, na imaginação dela, possam remeter àquela situação que aconteceu. Então, a pessoa foge, ela se esquiva de toda uma série de fatos, de acontecimentos que podem desenvolver, que podem ser estímulos para desenvolver alguma lembrança daquilo que passou. Então, se percebe que tudo isto são sintomas que as pessoas vivem. Eventualmente, isso pode se desenvolver em uma doença, mas de uma forma geral, é um mal-estar contínuo, permanente e constante que faz com que a pessoa se sinta extremamente insegura, extremamente desajeitada, extremamente não à vontade na maior parte das situações. Outros sintomas que as pessoas podem viver é a diminuição de espontaneidade em situações corriqueiras do dia a dia, a diminuição do prazer de fazer as coisas. Então a pessoa começa a se sentir impotente em várias situações. Então várias sensações de impotência que levam a pessoas a viver uma situação de desestima, de baixa autoestima. E o pânico acompanhado de toda uma série de sintomas, de efeitos físicos, como excesso de transpiração, fadiga em respirar, taquicardia, calor, medo de morrer, distúrbios do sono, enfim, todas essas situações que normalmente as pessoas que vivem estresse, pânico sentem. Enfim, a pessoa vive mal.
Vive mal com ela, vive mal com os outros. E todos esses sintomas, eles podem vir a se transformar num outro tipo de doença, como, por exemplo, uma doença cardiovascular, alguma coisa desse tipo? Sim, sem dúvida, porque a pessoa vivendo mal, ela se torna muito mais frágil e muito mais sensível a desenvolver outros quadros que são secundários a esses sintomas. A partir daí, clinicamente, podemos diagnosticar algum tipo de doença, desde situações que acometem o aparelho digestivo, ou aparelho cardíaco, aparelho respiratório, ou pode ser também situações que envolvem a parte dérmica, então furúnculos, erupções ou dificuldade de cicatrização, esse tipo de coisas. E, na realidade, são todas situações cujo limite é a nossa mente que determina e que fazem com que a pessoa tenha uma dificuldade a voltar ao equilíbrio. Por isso que é necessário um tratamento que lide com causas e com efeitos. Agora, esse tratamento, doutor, ele necessariamente precisa ser um tratamento médico ou um acompanhamento psicológico já pode ajudar na superação desse estresse, desses traumas? Eu acredito que o ideal seja multidisciplinar, porque vamos trabalhar a multifatorialidade das coisas. Quer dizer, o evento traumático é um só que ele se manifesta de várias formas. Então, a abordagem tem que ser tanto clínica, como psiquiátrica, como psicológica. Doutor, nos grandes centros, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tipo de evento, o senhor citou a violência, inclusive, pode causar um estresse pós-traumático a ponto da pessoa ter esses sintomas que o senhor relatou aqui? Olha, eu vou lhe dar um exemplo assim bem comum que acontece nesses dias e que já aconteceu e que infelizmente está se tornando bem comum. A pessoa comum se encontrar no meio de uma manifestação, no meio de uma multidão, onde ela é impedida de ir e vir, ela é obrigada a ficar naquela situação e com o medo de sofrer ameaças físicas e psicológicas, apanhar, ser agredido fisicamente, verbalmente, emocionalmente. Isso acontece nessas grandes cidades, está acontecendo nesses últimos tempos com uma certa frequência. Então, uma pessoa que se encontra acidentalmente nesse local vai viver uma situação estressante, uma situação desgastante, que depois, se ela não tiver um bom equilíbrio e um bom jogo de cintura, pode se tornar um evento pós-traumático com todas essas manifestações. Agora, doutor, o diagnóstico do estresse pós-traumático, ele é um diagnóstico relativamente fácil de fazer? Ele pode ser confundido com depressão, por exemplo? E mais, o tratamento é diferente da depressão e do estresse pós-traumático? Não, o tratamento não é diferente, o tratamento é bem parecido. O diagnóstico também é um diagnóstico relativamente simples, porque o paciente relata, na maior parte das situações, relata o caso, o acontecido, e com alguns com maiores detalhes, outros com menos, mas de qualquer forma, 99% das pessoas têm uma causa, eles conhecem a causa, da onde desencadeou tudo isto. Existem situações que são a minoria, onde essas causas aconteceram quando talvez a pessoa era um bebê. Então não tem a memória presente dessas situações, mas o registro na mente dela disso tudo que aconteceu está presente. Então, dentro do processo terapêutico, e hoje normalmente se usa a terapia cognitivo-comportamental, dentro do processo terapêutico, a função do terapeuta é ajudar o paciente a reviver essas situações e ajudar o paciente a criar uma ligação entre o sintoma que ele está vivendo, apresentando naquela situação,
com a situação real que possa ter acontecido e talvez das qual ele não se lembra conscientemente. Então, quer dizer, a pessoa pode ter um sintoma pós-trauma sem sequer se lembrar do que aconteceu, né? Que tipos de tratamentos são esses, doutor, que podem ajudar? Olha, vou lhe dar um exemplo assim. Pessoas que vivem medo de avião, ou medo de elevador. Medos, em geral, fobias. Muitas vezes elas são consequências de alguma coisa que aconteceu em uma época que a pessoa não lembra exatamente e que vão se desenvolvendo ao longo da vida, e à medida que a pessoa vai crescendo e vai evoluindo, isso se torna cada vez mais evidente e desencadeia uma dificuldade em enfrentar aquela situação. Hoje, nós sabemos que isso pode ser ligado a eventos pós-traumáticos. Antigamente se pensava somente em uma fobia sem nenhuma causa específica, mas hoje nós sabemos que é ligado a eventos pós-traumáticos. Mas, por exemplo, a hipnose pode ajudar a descobrir se comportamentos desse tipo têm ligação com eventos pós-traumáticos? A hipnose ajuda, sim, porque ela é uma ferramenta dentro do processo terapêutico e ajuda a pessoa a lembrar de uma forma mais focada aquilo que aconteceu. Nós temos o registro de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, desde o nascimento, digamos assim. Mas pode ser até antes do momento da gravidez. Só que, evidentemente, nós não utilizamos todas essas lembranças no dia a dia porque elas estão guardadas na nossa memória profunda. Assim como os traumas que podem acontecer ao longo da nossa vida. O processo hipnótico ajuda a reviver aquela situação, como se fosse um filme. A gente vai na biblioteca da nossa mente e busca momentos marcantes ligados àquela situação. Então a nossa mente vai reviver aquela situação como se fosse um filme, como se fosse um vídeo. Isso vai ajudar a entender melhor o que está acontecendo e o que aconteceu, tanto para o terapeuta como para o paciente. Porque no estado hipnótico o paciente, normalmente, ele não fica inconsciente. Ele lembra de tudo aquilo que está acontecendo. Então ele sabe que ele está revivendo aquela situação. Agora, doutor, tem algumas situações de violência extrema, ou até mesmo de acidentes, que a pessoa não lembra o que aconteceu naquele momento. Ela sabe que sofreu um acidente, mas não lembra exatamente o que aconteceu. Esses casos ela pode desenvolver um estresse pós-traumático e, no caso, seria interessante ela lembrar exatamente do que aconteceu no momento do acidente para ajudar nesse tratamento? Digamos assim que na teoria, sim. Na prática, mais ou menos. Vou explicar. Então, essa amnésia da qual se fala é um mecanismo de defesa da nossa mente para nos proteger e não nos expor frente ao evento traumático que talvez nós não consigamos aguentar, sustentar. Ok? A partir daí, uma vez que a pessoa começa a passar por um processo terapêutico, seja qual for, onde ele vai buscar a melhora e o restabelecimento do equilíbrio físico emocional, dentro desse processo vão ser tratadas todas essas situações para que aos poucos, acompanhando o nível de amadurecimento dele, ele possa lembrar daquela situação, sem que isso gere mais um trauma. Isso faz parte do acompanhamento terapêutico. Então, cada caso é um caso, não existe uma regra. Existem situações onde a pessoa tem que saber de cara, imediatamente, o que aconteceu para que ela possa lidar e aí, com ajuda, poder lidar melhor com aquela situação. Existem situações onde a fragilidade emocional da pessoa é tamanha que ela não tem capacidade de lidar com aquilo de uma forma abrupta, intensa. Então, vai ser levada aos poucos para entender o que aconteceu. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Agradeço a sua participação. Uma boa tarde para o senhor. Eu agradeço. Uma boa tarde. Nós conversamos com o psiquiatra Leonardo Verea, especializado em medicina psicossomática e hipnose clínica.